Fala, minha gente! Vibração e energia. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aí, gente, ó, no Corujão, grande Corujão. Opa, deixa eu voltar aqui. Estamos aqui ao vivo. Nosso Corujão, pessoal. Corujão, onde vamos resolver aí questões, tá? Questões relativas a direito penal e processo penal, Banca Selecom. Publicado aí o edital da PM Sergipe, CFO, soldado, meu irmão. E a aprovação, sem dúvida nenhuma, vai vir para vocês, nossos queridos alunos aí da Vibe Cursos. Então vamos no Corujão, vamos resolver essas questões aí, gente, para nos prepararmos aí para a prova da PM Sergipe. Beleza então? Tranquilo? Então vamos lá resolver as questões. Beleza, vamos ver aqui, gente, ó. Diz assim, o enunciado, acompanhe comigo, tá? Diz que DT, ele praticou um crime de furto, tendo se apropriado indevidamente da bicicleta de Turandot. 24 horas após o delito, DT, ele vai devolver, né, a bicicleta à proprietária. Nos termos do Código Penal, é caso de... Minha gente, nós já vimos conversando em outros momentos, e agora eu só vou reforçar com vocês, que a Banca Selecom, muitas vezes ela coloca algumas assertivas que não tem vínculo nenhum com o próprio direito penal, direito de processo penal, né? São questões esdrúxulas. Então, de antemão, já tem como a gente eliminar algumas assertivas aí, mesmo às vezes não sabendo a questão, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, a letra B, acompanhe comigo. Ato de vontade descriminalizador. Ato de vontade descriminalizador. A gente já viu esse instituto, estudamos esse Instituto de Direito Penal? Claro que não, né, gente? Claro que não existe aqui a letra B. O que acontece nesse caso seria uma dúvida para a gente entender. Por exemplo, professor, eu já vi a questão da desistência voluntária, né? Eu já vi isso nas aulas aí. Eu já vi também a questão do arrependimento posterior. Agora, restituição eficaz, a gente já vê também, já vai o quê? Ó, eliminando também a letra D. Nesse caso aqui, gente, o gabarito é a letra C. Letra C, arrependimento posterior. Por quê, professor? Isso aqui a gente encontra lá no artigo 16 do nosso Código Penal, tá certo? Artigo 16 do Código Penal. Deixa eu colocar aqui, ó, que eu não coloquei, tá? Artigo 16 é do nosso CP. Então acompanhe comigo esse instituto aqui. Ele diz assim, ó. Nos crimes cometidos, aí ele diz aqui, ó, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Foi isso que aconteceu aqui na assertiva? Foi. Porque o que houve aqui, gente, foi um furto a uma bicicleta. Então, veja que se fosse roubo, não poderia. Porque tem que ser sem violência ou grave ameaça. Onde de forma nenhuma aqui poderia ser aplicado ao crime de roubo. Porque o roubo tem ou violência ou grave ameaça. Tranquilo? Aí diz o seguinte, reparado o dano ou restituída a coisa. Será que foi isso que a gente viu também? Foi, né? Porque foi que aconteceu o quê? 24 horas ele devolve a bicicleta a quem? A sua proprietária, né? Houve a consumação do delito. Aí diz assim, ó, isso aqui é importante, até, grave aqui, ó, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, ele fez o furto da bicicleta, 24 horas ele devolveu. Bom, não daria tempo do Ministério Público aí oferecer a denúncia. Então, veja que o exemplo que foi colocado aqui, nessa questão da Selecom, ela tem tudo a ver com esse instituto chamado arrependimento posterior. Professor, e qual é, então, nesse caso, a consequência de quem age através do instituto chamado arrependimento posterior?
ele vai ter aqui, acompanhe comigo, ó, a pena será reduzida de 1 a 2/3, né? Nós temos aí um caso de diminuição de pena. De modo que fica bem tranquilo para a gente que o instituto colocado é a letra C, chamado de arrependimento posterior. Tranquilo? Vamos lá? Resolver mais uma questão do nosso corujão. Esqueci minha água. Mas vamos lá, vamos aí para mais uma questão, beleza? Vamos lá. Diz assim, ó. A lei Z estabelece que, no período iniciado em janeiro de 2014 e terminado em dezembro de 2014, né, serão considerados crimes. Ó, ele diz que serão determinados crimes, né? Determinados fatos para regular situações decorrente de um evento relevante. Nos termos do CP, nos termos do Código Penal e da doutrina, essa lei deve ser considerada. Professor, que lei é essa aqui? Minha gente, nós estamos falando aqui de leis intermitentes, tá bom? Ela pode ser uma lei excepcional ou pode ser uma lei temporária. Leis intermitentes, ela pode ser excepcional ou temporária. Professor, quando é que a gente tem aí uma lei excepcional? Veja só, vamos imaginar que haja uma calamidade pública. Então, durante uma calamidade pública, pode surgir uma lei intermitente que ela passa a viger no início da calamidade. Professor, e termina quando? Quando tiver terminado essa calamidade pública. Entendeu? Por isso que ela é excepcional. Mas quando você tem um termo inicial e um termo final já bem pré-definido, no caso aqui, ó, estamos falando o quê? Ela iniciou em janeiro, terminou em dezembro de 2014. Ela se auto-revogou. Uma das características importantes dessas leis intermitentes, excepcionais e temporárias, é que ela se auto-revoga. Ela não precisa de vir uma nova lei e revogar. Ela passa a ser uma exceção ao ordenamento jurídico penal. Perfeito aí, gente? Então, foi o que aconteceu? Eu já dei até a questão aqui, né? Não se fala em lei parcial, previsível, variável. Se eu tenho um termo inicial, um termo apó e tenho um termo final, eu estou falando de uma lei, é uma lei intermitente, do gênero intermitente, da sua espécie temporária. Bom? Então o gabarito aqui da questão é a letra B de bravo. Professor, você tirou isso da sua cabeça, foi? Não, gente, não tirei da minha cabeça não. Vou tirar só a minha imagem daqui, para que vocês possam ler aqui todo o artigo 3º do Código Penal. Diz assim, ó, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, né? Estou falando da lei temporária e da lei excepcional. Aplica-se o fato que? O fato praticado durante a sua vigência. Isso aí, gente, é chamado de ultraatividade. Outra característica essencial das leis intermitentes, a ultratividade. Então, ultratividade, tá bom? Bem como a autorrevogabilidade, são duas características essenciais dessas leis, de modo que nós estamos vendo aqui o gabarito, letra B de bravo. Tranquilo? Vamos lá? Mais uma questão? Comigo aqui, mais uma questão. Gente, diz assim, ó, o crime de comercializar ilegalmente arma de fogo
ele diz que é até previsto aqui, ó, no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Temos aí a Lei 10.826, né? Então, a gente vai levar assertivas aí para ver qual é a correta e qual é as erradas, tá bom? Então, tranquilo. Diz assim, ó. Antes da gente analisar essas assertivas, é interessante que a gente coloque aqui, ó. A gente coloque aqui o artigo 17, tá bom? Para a gente entender esse tipo penal. Porque ele diz assim, ó, repara, veja que tem vários verbos onde você pode cometer esse delito. Então, adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, né? Ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial. Então veja, não só é arma de fogo não, gente, mas veja que, deixa eu colocar aqui o marcador de texto para ficar mais claro, ela também pode ser arma de fogo, pode ser acessório ou munição. Vamos para a letra A? O que a letra A diz? Diz assim, ó, não se caracteriza quando há a exposição à vida apenas de munições. Não, claro que é, né? De modo que a letra B, a gente já vê que está errada, tá bom? Aí eu vou pular aqui para a letra C. A letra C diz assim, ó, não pune a conduta de ter a arma em depósito. Será que é? Claro que não, gente. Aqui o verbinho, ó, ter em depósito. Então a letra C também, a gente vê que a assertiva está errada. Tranquilo? Bom, letra D. Admite tanto a forma dolosa como culposa. Não, gente. Não existe no tipo penal a forma culposa. Esse delito, ele só pode ser cometido de forma crime doloso, de forma dolosa. Então, por eliminação, a gente já vê que a assertiva aqui, deixa eu colocar só uma canetinha, tá? Que a assertiva aqui é a letra B de bravo, B de bravo. Mas para a gente confirmar esse gabarito, nós temos que colocar aqui o parágrafo primeiro, tá bom? Parágrafo primeiro, de onde, gente, do artigo 17 da Lei 10.826. Onde ele deixa bem claro aqui, que foi acrescentado aqui a partir de 2019, né? A Lei 13.964, a seguinte situação. Acompanhe comigo. Equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Então, pode ocorrer, mesmo se o estabelecimento for clandestino? Sim, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Tranquilo? Por isso que a letra B aqui de bravo é o gabarito aí, o gabarito da questão de vocês. Banca Selecom. Venha para a vibe, venha para a vibe. Vamos lá, mais uma questão, tranquilo, gente. Pegamos aqui uma questão da Banca Selecom, fizemos uma adaptação, tá? Fizemos uma adaptação, porque pode ser que caia uma questão inédita para vocês, e vai que a gente aí, né, já antecipou o pensamento da Banca Selecom. Tranquilo? Então vamos lá, gente, mais uma questão. Diz assim, ó, Joãozinho, nosso amigo Joãozinho, ele atua na área de segurança pública e é responsável por selecionar treinamentos para funcionários de várias empresas. Após discutir o conteúdo básico para um curso inaugural de Direito Penal, conclui que é essencial estabelecer o conceito de crime. Veja que nesse curso aí que o Joãozinho, né, ele está ministrando aí para o pessoal da área de segurança pública, ele diz que é essencial saber o que é o conceito de crime. Então ele diz assim, ó, entendido corretamente como uma ação
típica, ilícita e culpável. Aí ele fala assim: essa concepção é denominada legal, doutrinária, formal, analítica. Bom, vamos lá, vamos resolver essa questão. De antemão, pessoal, para resolvermos essa questão, nós temos que ficar atento à seguinte situação. Em relação a direito penal e processo penal da banca Selecom, quando a gente vai ver as questões de processo penal e da parte especial, a parte especial do Código Penal, dos crimes em espécie, essa banca, ela adora colocar texto de lei, tá? Texto de lei, de acordo com o que está no dispositivo legal. Agora, quando ele vai para a parte geral do Código Penal, ele às vezes coloca algumas concepções também da doutrina. Ele bota concepções da doutrina. Então, para resolver essa questão aqui, ele quer entender o seguinte: o conceito de crime, levando em consideração que é um fato típico, ilícito e culpável. Vou escrever aqui, ó. Ele diz que crime é um fato típico, né? Ilícito e culpável. Tranquilo. Mas esse conceito de crime, ele é denominado como? Antes de a gente falar, nós temos que entender o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Quando nós pegamos ali o Código Penal na sua parte especial, nos crimes em espécie, se a gente chegar lá, o artigo 121, por exemplo, você vai ter um nomezinho ali, ó, vai ter uma rubrica chamado de homicídio. Então, no artigo 121 tem um nomezinho assim, ó, homicídio. Professor, que conceito é esse de crime? Esse conceito é que a lei está dizendo. Então, nós estamos falando de um conceito legal, tá bom? Um conceito legal. Professor, e vamos imaginar o seguinte: quando a gente chega para um determinado crime, né? Vamos dar um exemplo, não vou falar nem de crime, vamos falar, por exemplo, de contravenções penais. Aí eu digo assim, ó, as contravenções penais, ela é considerada como crime anão, como um crime pequeno, um crime liliputiano. É a lei que está dizendo isso? Não, não é a lei que está dizendo isso. E quem que está dizendo? São os estudiosos do direito, são os doutrinadores. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um conceito de crime através de uma concepção doutrinária, tá bom? Mas aqui, ó, quando eu falo que é o fato típico, ilícito e culpável, eu estou levando em consideração, tá bom? O conceito analítico de crime, o conceito dogmático, o conceito científico, claro, levando em consideração a concepção tripartida, ó, fato típico, ilícito e culpável. Estou falando de um conceito analítico de crime, claro, né? Levando a questão da concepção tripartida. Professor, por que você fala tripartida? Porque a minoria da doutrina pode também entender que o conceito analítico de crime é só aqui, ó, dá para ver não, né? Mas é mais ou menos o seguinte: só seria o fato típico e ilícito. A culpabilidade, esse substrato, não entraria no conceito analítico, levando em consideração a concepção bipartida. Mas, gente, doutrina geral, tá bom? Entende que o conceito analítico é fato típico, ilícito e culpável. Portanto, concepção tripartida. Então, vamos lá para as assertivas? Letra A eu falei, né, gente? Que é o conceito da lei, conceito legal, não é. Quando os estudiosos do direito, eles vão lá e classificam determinados crimes, doutrinária. O conceito de crime na concepção formal é aquele
conceito estático, onde vai ter um determinado comportamento humano, e esse comportamento humano vai existir o quê? Vai existir lá uma situação que diga que aquele comportamento humano é crime. Vai existir uma infração penal. Vai existir o sujeito ativo, vai existir o sujeito passivo e a sua pena correspondente, que não é o caso aqui. Então, portanto, como eu já até antecipei, nós estamos falando do conceito de crime na visão analítica, tá bom? Crime na visão analítica. Então temos aqui a letra D de dado, gabarito de vocês. Legal? Vamos lá para mais uma questão? Beleza! Mais uma banca Selecom. Pegamos os elementos da banca Selecom e fizemos a adaptação, tá? Diz assim, ó. Jaguaraci, olha o nome do cidadão, né? Diga Jaguar, né? Eu chamo ele de Jaguar. Jaguaraci é professor de legislação em cursos de humanidades e necessita apresentar temas de direito penal como item necessário para a compreensão da sociedade. Após pesquisar a questão, o que ele quer aqui, ó, aplicação da lei. Deixa eu colocar marca texto. Aplicação da lei. Ao constatar que o tempo do crime será uma ação ou omissão, verifica que o Código Penal adotou a teoria da atividade, resultado, mista ou ubiquidade. Minha gente, veja só. O que a gente tem que, para não errar essa questão e a gente não perder muito tempo. Nós estamos falando da questão de tempo e lugar de crime. Tempo e lugar de crime. Para facilitar aqui a nossa vida, tá bom? É só lembrar uma situação mnemônica. Aqui, ó. Lembrar da palavra luta. Lembrar da palavra luta. Bom? Luta. Como assim, professor? Toda vida que eu for falar de lugar, aqui, ó. Lugar de crime, começa com a letra U, ó. Com a letra U, tá? Será ubiquidade. Quando eu falar de tempo de crime, será a atividade. Então, eu quero o quê? Tempo do crime. Aqui, ó, T, né? A de atividade. Aqui a gente já vai abreviar e saber o que, gente? E saber que vocês acertaram a questão aqui só por uma situação mnemônica, tá bom? Lembrando o quê? Lembrando da palavrazinha luta. Ó, que bonitinho, né? Só lembrar, deixa eu colocar aqui, ó, para ficar bem bonitinho, da palavra luta. Foi lugar do crime, U de ubiquidade. Foi tempo de crime, que ó, lugar. Foi tempo, teoria da atividade. Só que, pessoal, o que é que acontece aqui, ó? A gente tem que entender o seguinte, que para resolver essa questão e também fazer por eliminação, eu já eliminaria a seguinte situação, a letra C e D. Por que a letra C e D, gente? Porque a teoria da ubiquidade, ela também é conhecida como teoria mista. Então, gente, estamos aqui, ó, U de ubiquidade ou teoria mista. Bem como, em relação ao tempo do crime, é A de atividade, ou também chamada teoria da ação. Então, se na prova de vocês vier lugar do crime, ubiquidade. Eita, professor, lembrei de luta. Então, eu sei que lugar do crime é ubiquidade. Beleza. Mas só que o examinador, ao invés de colocar a palavra ubiquidade, ele pode colocar o quê? Mista. Aí é a mesma coisa. Lutar. Tempo do crime. A de atividade. Só que não pode vir a palavra atividade, pode vir a palavra ação. Então, atividade ou ação são teorias aí sinônimas. De modo que, lembre de luta para lembrarmos de lugar e tempo do crime. Legal, pessoal? Valeu, bisu? Então, letra A de aprovação. Tirei aqui. Vamos lá, dar continuidade. Pessoal, deixa eu tirar aqui, deixar só o slide
Então veja aqui, edital da Polícia Militar publicado. Né? Edital da Polícia Militar de Sergipe publicado. Oficial, soldado, está publicado. E eu peço a vocês só o seguinte, deixa eu colocar aqui minha imagem. Pessoal, não saia não, tá? Vou falar rapidinho aqui dos nossos cursos, vai ser bem rápido, e a gente volta aí com resolução de mais questões agora de processo penal para o concurso de vocês, tá legal? Então, gente, ó, acompanha aí comigo, tá? Acompanha aqui comigo rapidinho, que nós vamos falar sobre a questão desse edital. Veja só, gente, nós da Vibe Cursos, nós temos aí uma promoção para vocês, tá? Promoção assim, ó, imperdível. Por que, professor, imperdível? Porque nós temos para vocês aqui disponível tanto o curso do CFO, curso de formação de oficiais, bem como também o curso de soldado, tá bom? CFO e soldado. Pois bem, pessoal, nosso curso do CFO, ele já está num preço bem camarada mesmo, tá bom? Bem camarada mesmo. Como assim, professor? Veja que ele está no valor de R$ 358,80. Ou simplesmente você pode dividir para 12 vezes de R$ 29,90. Agora, preste atenção aqui comigo, ó. Preste atenção. Se vocês adquirirem até amanhã é o prazo fatal, certo? Então, até amanhã, até a meia-noite de amanhã, a gente vai dar um desconto super especial para vocês. Até amanhã, meia-noite. Se vocês adquirirem o curso de oficial, vocês terão aqui, ó, 50% de desconto. Professor, fica quanto? Fica mais barato ainda, ó. Vai ficar em R$ 179,40 e vocês podem dividir em 12 de R$ 14,95. Tá? Ah, professor, eu quero comprar só o soldado. Veja, soldado nós estamos também com valor bastante acessível. Qual é o valor hoje? Se você acessar o nosso site, ele está em R$ 269,88. Mas você pode pagar em 12 vezes de quanto? Aqui, ó, de R$ 22,49. Da mesma forma como o CFO, se for adquirida só até amanhã, meia-noite, 50% de desconto. Ó, fica 12 de 11,25, gente. Isso está aí, pessoal, imperdível, né? Ou seja, veja que ficou apenas por 11,25. Um geladinho gourmet por mês. Se você deixar de chupar 12 geladinhos gourmet por mês, você adquire aí o curso de oficial ou, obviamente, aí também o curso de soldado da PM Sergipe. Detalhe, tá? Detalhe, se você adquirir o curso do CFO, você tem um bônus. Como assim tem um bônus, professor? Você adquire aqui, ó, o curso do CFO e ganha o curso de soldado. De modo que você pode fazer, né? Soldado, oficial, porque você já tem aí esse bônus aí. Tranquilo, pessoal? Então, só até amanhã, meia-noite. Amanhã, meia-noite. Professor, eu já sou aluno Vibe e já comprei o curso, ou então já estou estudando, mas eu queria reforçar o meu estudo através de resolução de questões. Então, é isso mesmo. Venha para a loja. Acompanhe aqui comigo, ó. Acompanhe aqui comigo. Venha para a loja. Você pode ter, pessoal, veja aqui, ó, você pode chegar e adquirir direito constitucional, questões Selecon aí, gravada pelo nosso grande mestre, professor Edson Oliveira. Bom, só direito constitucional, professor, isoladas, questões isoladas? Não. Você também quer adquirir questões de direitos humanos, Selecon, também com o professor Edson. Direito administrativo, questões Selecon, com o grande nosso mestre, professor Marcel Ramos, né? Professor Marcel Ramos, direito
administrativo, tá bom? Se vocês quiserem adquirir penal e processo penal, tá com a gente aí, professor Gleison Parente, né? Estamos aí também com essas questões para vocês aí treinarem, né? E gabaritar a prova de vocês. Professor, e qual é o valor? Qual é o valor? Gente, valor praticamente irrisório, tá? Cortar aqui para mim, tá? Gente, quando nós fizemos a gravação, né? Gravação recente, bem recente aqui já, de acordo com o edital da prova de vocês, a gente pensou o seguinte: isso aqui é uma forma de ajudar a aprovação dos nossos alunos. Então a gente colocou aí, deixa eu botar aqui no nosso slide, um valor, gente, bem atrativo, né? De forma que, no sentido de ajudar vocês mesmos. Veja só, cada isolada dessa, gente, só custa isso aqui, ó. Tá meio ruim de colocar aqui, mas eu vou botar aqui para vocês, tá? R$ 49,90, menos de R$50. R$ 49,90. Professor, então me diga uma coisa, posso parcelar? Eu sei que o valor está baixo, mas eu queria parcelar. Pode. Você pode parcelar em 7 vezes de R$ 7,98. 7 vezes de R$ 7,98, tá bom? Como é que eu faço? Vai lá no nosso site, vaibcursos, tá? vaibcursos.com. Você chega lá, vai encontrar todos os nossos cursos, clica lá e vocês podem adquirir aí, tá bom? Adquirir os cursos para vocês. Então, quem quiser comprar CFO, né? Seja o CFO, seja o curso de soldado, chega lá, entra no nosso site, vaibcursos.com, chega lá, CFO, ou soldado, clica, aí lá vai pedir assim, ó, professor, eu estou querendo aqui, tem dizendo um cupom, você vai botar Vibe 50, Vibe em caixa alta 50, tudo junto, Vibe em caixa alta 50, você passa a ter os 50%, tá legal? Ou então, se quiser isoladas, procura a isolada de preferência de vocês, vocês podem dividir até em 7 vezes de R$ 7,98, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos lá resolver aí mais questões. Vamos resolver agora a questão de processo penal. Processo penal. Simbora, vamos lá. Pronto, vamos lá, gente. Vamos aqui. Veja. Diz assim, ó. Em relação ao IP, em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Então vamos ver o que está correto aqui. Bom, letra A diz assim, ó. Não pode correr em sigilo, devendo ser submetido à publicidade que rege o processo penal. Gente, questão aí eu já vou cortar, ó. Questão errada. Claro que tem sigilo. Tem que ter sigilo. O inquérito, ele é, em regra, sigiloso. Nós estamos falando de situações relativas à polícia, investigação, tem que ver se tem que haver sigilo, é óbvio. Mas sigilo não é absoluto, gente. Por quê? Porque tanto a parte, através do advogado, o Ministério Público e o juiz, eles podem ter acesso tranquilamente, tá? Então não tem publicidade não. Inquérito é sigiloso. Tranquilo? Diz assim, ó. Letra B. Não pode ser instaurado por requisição do MP, por requisição do Ministério Público. Pode sim, tá bom? Então, uma das formas de instaurar um inquérito policial é requisição do MP, sim. Leia-se, ó. Vê essa palavrinha assim, ó, requisição do MP. Lembrem, ó, ordem, tá? Ordem para a instauração do inquérito policial. Então, letra B também está o quê? Errado. Beleza? Letra C de casa. Não pode ser arquivado pela autoridade policial, mesmo se forem insuficientes as provas de autoria do delito. Gabarito, gente, ó. Gabarito letra C. E aqui a gente já vê aqui, ó. Onde é que está? Artigo 17 do Código de Processo Penal.
a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Pelo amor de Deus, se cair uma questão dessa, não vamos errar, tá? Delegado de polícia não pode arquivar inquérito. Porque estamos falando do que, gente? Princípio da indisponibilidade. Tranquilo? Por que a letra D está errada? Diz assim, ó, é um procedimento que, pela sua natureza, não permite ao indiciado requerer qualquer diligência. Pessoal, veja só, o indiciado, ele pode sim requerer uma diligência, mas fica a critério da autoridade policial, tá bom? Analisar se vai realmente atender ou não essa diligência que foi requerida por parte do indiciado, tá bom? Ele tem discricionariedade para isso, de forma que a letra D também está errada. Temos o gabarito aqui, letra C de casa. Letra C de casa. Bom, vamos lá para mais uma questão. Processo penal. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, tranquilo. Diz o seguinte, ó. No que concerne ao IP, ao inquérito policial, é incorreto afirmar, é errado afirmar, né? O que é incorreto aqui afirmar? Gente, veja só. Veja só. Todas as vezes que vocês pegarem, opa, deixa eu retornar aqui. Pegarem uma questão e tiver incorreto, você marque ele várias vezes. Professor, por que isso aqui? Pelo seguinte, pelo fato da gente sempre achar que as questões estão sempre pedindo a questão correta. Então você vê a palavra incorreta, passa rapidamente pela sua cabeça e a primeira situação que você observar e achar que está correta, você marca logo o gabarito e aí se quebra. E aí perde a questão. Então, vamos para as questões aqui, ó. Diz assim, ó. É sempre essencial ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Preste bem atenção, gente. O inquérito policial, ele é dispensável. Significa dizer, por exemplo aqui, ó, quem denuncia? Ministério Público. O Ministério Público está adstrito a ter um inquérito policial para poder oferecer uma denúncia? Resposta, não. Na grande maioria dos casos, a denúncia ela é oferecida através com base no que está no inquérito. Mas ele é dispensável, então é sempre essencial ao oferecimento da denúncia ou da queixa? Não. Ele quer o quê? Incorreto. Então já tem um gabarito aqui, ó. Letra A de aprovação. De modo que, o que é que acontece? Se essa é incorreta, as demais devem ser o quê? Corretas, né? Devem estar certas. Vamos lá. Deve terminar o prazo 30 dias quando o indiciado estiver solto. Está solto? É solto, tá? Correto. Não poderá ser arquivado por determinação da autoridade policial. A gente acabou de ver, né, gente? Lei indisponível. Tranquilo? Nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser indiciado. Perfeitamente, né? Então, também está correto. De modo que nós temos aqui o gabarito dessa questão, a incorreta letra A de aprovação. Legal? Letra A de aprovação. Vamos lá para mais uma questão. Eita, que essa questão tá grande, né? Deixa eu tirar aqui. Não, depois eu coloco, depois eu tiro minha imagem, tá? Quando eu chegar aqui. Diz assim, ó. Durante o inquérito policial, olha ele de novo, né? Jaguaraci, que é advogado de Maria, investigada pela suposta prática de crime de estelionato, foi impedida pelo delegado de polícia de ter acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito.
Desta forma, podemos afirmar que, vamos lá, ele quer, se podemos afirmar, ele quer a questão correta, ele quer a questão aqui correta. Vamos lá, diz assim, ó, foi correta a atitude do delegado, porque o inquérito é sigiloso. Tudo bem, o inquérito, ele é sigiloso. Mas ele não é sigiloso, já falei para vocês, para quem? Para o indiciado, através do seu advogado, para o Ministério Público, para o juiz. Então, a gente já vê que essa questão o quê? Está errada. Bom, diz assim, ó, não foi correta a atitude do delegado, pois o enunciado de súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir a todos elementos já documentados nos autos do inquérito. Pessoal, nós já temos aqui um gabarito, tá? O gabarito é a letra B de Bravo. Vou tirar aqui o meu slide para a gente acompanhar aqui o enunciado da súmula vinculante número 14, que diz o seguinte: é direito de quem, gente? Ó, defensor, no interesse do representado. De quem é representado aqui, gente? É Maria, né? Ter acesso amplo aos elementos de prova que, veja que ele tem que estar o quê? Já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício da defesa. Então, o que a gente vê aqui, pessoal, é porque é o seguinte: acesso aqui, ó, às provas já produzidas e documentadas. Então, de forma alguma, o delegado poderia impedir aí que o seu defensor tivesse acesso a esses autos, tá bom? Vamos ver a letra C, porque está errada. Diz assim, ó, foi correta a atitude do delegado, visto que somente Maria poderia ter acesso. Bom, a gente já vê que está indo de encontro à própria súmula vinculante 14, né? Ter acesso aos autos do inquérito, inclusive aos elementos decorrentes de diligências em curso ainda não documentados. Gente, se não está documentado, não tem acesso. Tá legal? Não tem acesso. Letra C está o quê? Errada. Letra D diz assim, ó, cabe à autoridade policial decidir fundamentadamente se permitirá ao advogado o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. Não, né, gente? Quem decide não é o delegado. Ah, o delegado tem que fundamentar? De forma nenhuma. Ele é obrigado a fazer vista aí desses autos. De forma que a letra D, ela também está errada. Tranquilo? Gabarito, letra B de Bravo. B de Bravo. Vamos lá, gente. Mais uma questão. Acompanhe aqui comigo. Vamos lá. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, letra A, o inquérito policial é instrumento sigiloso. Perfeito. Até agora está tranquilo, né? Logo, não poderá ser acessado em momento algum pelo advogado do indiciado. Repetindo, né, gente? Inquérito é sigiloso. Porém, o defensor, bem como o Ministério Público e o juiz pode. Legal? Então a gente já vê aqui, ó, que a letra A, ela está o quê? Está errada. Tranquilo? Letra B. O contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis no inquérito policial. Não, né, gente? Então, sinal que o próprio contraditório é diferido. Ele vai lá quando começar o processo. Então, a letra B também está errada. Não há que se falar em contraditório e ampla defesa em sede de inquérito policial. Letra C. Inquérito policial é um procedimento significativamente marcado pela oralidade. Não. Procedimento, o inquérito policial, ele é escrito. Ele é escrito, não é oral. Legal? Letra C também está errado.
E vamos ver então por que a letra D ela está correta. O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que, uma vez instaurado, não poderá ser por ela diretamente arquivado. Então, nós temos já o gabarito da questão, pessoal. Letra D de dado é o gabarito. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço de antemão assim, esse carinho, né, de estar nesse corujão com a gente, resolvendo questões de penal, processo penal. E o que eu posso falar para vocês, gente, é o seguinte. Estamos agora no nosso ritmo final, tá bom? Nos organizarmos para estudar bem essas disciplinas para o seu concurso de oficial, de soldado, tá? Oficial da Polícia Militar de Sergipe, soldado da Polícia Militar de Sergipe, organizar, jogar duro e, acima de tudo, gente, ter muita fé em Deus que tudo vai dar certo e desejo a vocês o seguinte, rumo à aprovação, tá? Com fé em Deus, tudo vai dar certo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai ficando por aqui. Fique todos. Deixa eu pegar aqui, voltar para a vinheta rapidinho. Ao vivo é assim mesmo, tá? Para a vinheta, bora vinheta, pronto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Valeu?